A batalha tem início. Então me voltei e vi o exército do Senhor a postos, atrás de mim. Havia milhares de soldados, mas eles excediam muito em número, impedindo qualquer possibilidade de cálculo. Fiquei chocado e desanimado ao ver que parecia ter muito mais cristãos sendo usados pelo maligno do que os que estavam no exército do Senhor. Compreendi também que a batalha que estava prestes a ter início viria a ser considerada a grande guerra civil cristã, porque bem poucos entendiam os poderes que estavam por trás do iminente conflito. Ao olhar com mais atenção o exército do Senhor, a situação parecia ainda mais desencorajadora. Apenas um pequeno número estava completamente revestido com a armadura. Muitos deles tinham apenas uma ou duas peças da armadura. Alguns não tinham nenhuma de suas peças. Um grande número deles já estava ferido. Aqueles que estavam com toda a armadura, entretanto, tinham em sua maioria um escudo bem pequeno, e vi que não iria os proteger do furioso ataque que se aproximava. Ainda para minha surpresa, a grande maioria daqueles soldados era constituída de mulheres e crianças. Bem poucos dentre os que estavam completamente armados tinham tido um adequado treinamento para usar as armas. Por trás desse exército havia uma multidão de homens que seguia, semelhante aos prisioneiros que seguiam a horda maligna. Mas esses homens eram muito diferentes em sua natureza. Eles se sentiam demasiadamente felizes, como se estivessem embriagados. Estavam se distraindo com jogos, cantando canções, festejando e perambulando de um pequeno campo ao seguinte. Isso que vi me fez lembrar de um Woodstock. Corria em direção ao exército do Senhor para escapar da investida que eu sabia que estaria vindo contra mim por parte da horda maligna. De todos os modos, parecia que estávamos diante da ameaça de uma grande matança de nosso lado. Preocupei-me de modo especial com a multidão que vinha após o exército. E então procurei elevar a minha voz mais alto do que o vozeiro que havia, para adverti-los de que uma batalha estava prestes a acontecer. Bem poucos foram os que me puderam ouvir. Os que me ouviram deram-me um sinal de paz e disseram que não acreditavam que haveria guerra e que o Senhor não iria permitir que nada de mal lhes acontecesse. Procurei lhes explicar que o Senhor nos havia dado uma armadura porque iríamos precisar dela para o que estava para acontecer, mas eles retrucaram que tinham vindo para um lugar de paz e de alegria e que nada disso poderia lhes acontecer. Comecei a orar fervorosamente para que o Senhor aumentasse os escudos dos que estavam com a armadura, para melhor proteção daqueles que não estavam preparados para a batalha. Então um mensageiro veio até mim, deu-me uma trombeta e disse-me para tocá-la rapidamente. Toquei-a, e os que se vestiam ao menos com alguma parte da armadura imediatamente responderam, ficando em posição de sentido. Mais armaduras lhes foram dadas, das quais rapidamente eles se revestiram. Observei que aqueles que tinham ferimentos não puseram armadura alguma sobre os ferimentos, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa a respeito, flechas do inimigo começaram a cair sobre nós. Todos os que não tinham a armadura completa se feriram. Os que não tinham protegido seus ferimentos foram de novo atingidos nos mesmos lugares. Os que foram atingidos por setas de calúnia imediatamente passaram a caluniar os que não tinham sido feridos. Os que foram alcançados pela flecha da fofoca começaram a fofocar, e logo uma divisão criou-se em nosso próprio campo, envolvendo a maioria das pessoas. Senti que estávamos à beira de nos destruirmos a nós mesmos, tal como alguns dos exércitos pagãos nas Escrituras tinham feito ao se levantarem para matarem-se uns aos outros. O sentimento de que estávamos indefesos era terrível. Então,
Abutres desceram em ataque rapidamente sobre os feridos para capturá-los com suas garras e levá-los para o campo dos prisioneiros. Os feridos ainda tinham espadas e poderiam ter abatido facilmente os abutres, mas eles não fizeram isso. O que aconteceu foi que eles se deixaram levar porque estavam muito irados diante daqueles que não estavam feridos como eles. Depressa me lembrei da multidão atrás do exército e corri para ver o que tinha acontecido com ela. Por impossível que fosse, a cena entre eles estava ainda pior. Milhares estavam caídos pelo chão, feridos e gemendo. O céu sobre eles escurecera-se por causa dos abutres que os estavam levando para tornarem-se prisioneiros do inimigo. Muitos dos que não tinham sido feridos simplesmente ficaram pasmados em incredulidade, e eles também iam sendo facilmente levados pelos abutres. Uns poucos tinham tentado lutar contra os abutres, mas eles não tinham armas adequadas, e os abutres nem mesmo lhes deram atenção. Os feridos estavam com tanta raiva que ameaçavam e afugentavam quem quer que viesse para ajudá-los, mas eles eram dóceis e submissos aos abutres. Os que estavam na multidão e que não tinham sido feridos e que tinham tentado lutar contra os abutres começaram a correr da cena de combate. Este primeiro encontro com o inimigo foi tão devastador que eu fui tentado a unir-me com eles em sua luta. Então, com rapidez impressionante, alguns dos que tinham fugido começaram a reaparecer revestidos de novas e completas armaduras, segurando grandes escudos. Esse foi o primeiro lampejo de encorajamento que eu lembro de ter tido. Os guerreiros que estavam retornando não mais estavam com aquela postura festiva que tinham antes, mas uma nova disposição cheia de temor estava em seu lugar. Vi que eles tinham sido enganados uma vez, mas que não mais seriam facilmente enganados de novo. Eles foram tomando o lugar daqueles que tinham caído e até mesmo formaram novos postos de combate para proteger a retaguarda e os flancos. Isso despertou um grande encorajamento em todo o exército, de forma que começou a surgir novamente a determinação de cada um se pôr a postos e lutar. Imediatamente, 3 anjos enormes, com os nomes de Fé, Esperança e Amor, apareceram e se postaram por detrás do exército. Ao olharmos para eles, todos os nossos escudos começaram a crescer. Foi impressionante como, de forma tão rápida, o desespero se transformou em fé. Era também uma fé sólida, moderada pela experiência. A autoestrada. Agora todos tinham espadas que tinham o nome, a palavra de Deus, e flechas cujos nomes eram diferentes verdades bíblicas. Nós queríamos contra-atacar, mas não sabíamos como não atingir os cristãos sobre os quais os demônios cavalgavam. Então, veio-nos à mente que se aqueles cristãos fossem atingidos com a verdade, eles despertariam e lutariam para se desvencilharem de seus opressores. Eu lancei algumas flechas, como também o fizeram alguns outros. Quase todas elas atingiram cristãos. Entretanto, quando a flecha da verdade penetrou eles, eles não despertaram e nem caíram feridos. Eles se enraiveceram e os demônios montados sobre eles cresceram bastante. Isso chocou a todos e começamos a sentir que aquela era uma batalha impossível de se vencer. Mesmo assim, com fé, esperança e amor, tínhamos confiança de que poderíamos pelo menos manter a nossa posição. Um outro enorme anjo, de nome Sabedoria, então apareceu e nos orientou para irmos à montanha que estava atrás de nós para de lá lutar. Na montanha havia plataformas, em diferentes níveis, umas sobre as outras, indo a uma altura a perder de vista. A cada nível mais elevado, as plataformas estreitavam-se e ficava mais difícil para se posicionar. Cada nível tinha o nome de uma verdade bíblica.
Os níveis mais baixos tinham os nomes de verdades fundamentais, tais como salvação, santificação, oração, fé, dentre outros. E os níveis mais elevados tinham o nome de verdades bíblicas mais profundas. Quanto mais alto subíssemos, mais os nossos escudos e as nossas espadas cresciam, e menos flechas do inimigo alcançavam nossas posições.